Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, dando continuidade à série de vídeos sobre confiabilidade, nós vamos falar sobre as cadeias de Markov de tempo contínuo, tá? Aplicados aí à confiabilidade, tá bom? Nos vídeos anteriores sobre confiabilidade, a gente viu aí as cadeias de Markov de tempo discretos, né? Que o tempo passa por passos de tempo, e agora nós vamos trabalhar com as cadeias de Markov do tempo contínuo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, chaveando aqui para a tela, né? Como sempre, preparei aqui a sequência de slides para introduzir o assunto, e depois nós vamos mostrar aqui uma planilha, né? De cadeias de Markov aí, né? De tempo contínuo, para que você possa fazer sua simulação aí do sistema que você está analisando, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vou começar aqui a mostrar, né, a sequência de slides para vocês. Introduzindo aqui o assunto, né, diferentemente, né, das cadeias de Markov de tempo discreto, tá, o tempo, né, é medido de forma contínua aqui nas cadeias de Markov de tempo contínuo, tá? Então, qual é a principal diferença, né? Em vez de probabilidades de troca de estado, né, a gente vai trabalhar com taxas de falha, tá, uma intensidade de falha, né? E isso aqui permite a gente calcular MTBF, disponibilidade, taxa de falha, né? Tudo em qualquer momento do tempo, tá? Não só em passos de tempo discreto, tá? Então as principais diferenças, como a tela está mostrando aqui, né? É que a evolução do tempo, né? Em cadeias de Markov em tempo discreto, ela acontece em passos fixos de tempo, né? 1, 2, 3 horas, né? Ou minutos aqui. Já em tempo contínuo, né? Pode ser em qualquer instante de tempo, tá? Então, por exemplo, eu quero 2,25 horas, você consegue, tá? Fazer a conta. A pergunta típica, né? Que as cadeias de Markov de tempo discreto respondem é o que acontece, né? No próximo passo, tá? No próximo passo de tempo. Já as cadeias de tempo contínuo, ela consegue responder quando o próximo evento vai ocorrer, né? A natureza do tempo, né, em cadeias de Markov de tempo discreto, são contagens, né, de unidades de tempo. Já nas cadeias de tempo contínuo, é um fluxo contínuo de tempo, como é na realidade aí, né? Nas cadeias de Markov de tempo discreto, a gente trabalha, né, com a matriz de probabilidades, que a gente viu aí nos vídeos anteriores, né, de cadeias de Markov. Tá? Nessa aqui, nós vamos trabalhar com a matriz de taxas de falha, tá? É a matriz Q, que a gente chama aí, tá bom? E para calcular a evolução do sistema, né, em tempo discreto a gente fez aqui a probabilidade, né, do sistema estar no estado no momento n, aqui num passo n, era p elevado a n. Ó. Aqui, em tempo contínuo, vai mudar um pouquinho essa consideração aí, a gente vai levar em conta aqui que a probabilidade, né, do sistema estar no estado no tempo t é igual a exponencial de q vezes t aí, né? Então, essas são as principais diferenças aí, né? Conceitualmente, né, o que a gente faz nas cadeias de Markov de tempo discreto é que do tempo 0 para o tempo 1 tem um salto fixo de tempo, né? Então eu só consigo ir de 0 para 1 hora. O que acontece nesse ínterim aí fica subentendido, né? E o mesmo acontece de 2 para 3, 3 para 4, 5 para 6 horas e assim sucessivamente. Já em tempo contínuo, eu consigo pegar em qualquer espaço de tempo, tá? Em qualquer momento do tempo eu consigo calcular o estado do sistema, né? As probabilidades do sistema estar em determinado estado ali, tá? Como nas cadeias de Markov, né, de tempo discreto, também a de tempo contínuo pode também atingir um estado ergódico aí que a gente chama, né? Que é a estabilidade do sistema, tá bom? Nós vamos ver isso já já, tá? Então, as principais, né, a síntese das principais diferenças aí, né? Tempo discreto, né, o tempo é medido de forma discreta. Tempo contínuo, o tempo é medido de forma contínua no decorrer do tempo aí, né? A transição em tempo discreto, ela acontece por passos, e a transição, né, em tempo contínuo acontece por taxa de falha, tá? A permanência em um sistema, né, em um determinado estado de um sistema, ela é fixa no tempo discreto, e no tempo contínuo ela é considerada aleatória, né? A aplicação ela é mais simplificada, né, em tempo discreto, e a tempo contínuo ela é mais realista, e o estudo de confiabilidade proporcionado, né, pelas cadeias de Markov em tempo discreto ela é mais limitada, tá? Não deixa de ser útil, mas ela é mais limitada, né? Já em tempo contínuo ela é a análise ideal, né? Porém ela é mais complicadinha, nós vamos ver aqui agora, né? Então vamos lá, introduzindo aqui a matriz Q, né, a matriz de transição Q,
onde cada elemento aqui não é mais probabilidade, tá? Estamos falando aqui agora de taxas de falha, tá? Então, a probabilidade do sistema permanecer, né, ou sair desse estado, você nota que a diagonal aqui é sempre negativa, né? Aí a probabilidade, né, dele estar degradando, né, a essa taxa de falha aqui, por isso negativo, né, no tempo, tá? Então, para mim sair do estado 0 aqui e mover para o estado 1, né, que é esse aqui, então tenho 0,02 a cada unidade de tempo, tá? Então seria, por exemplo, 0,02 por hora, né? E assim sucessivamente para todos os estados aqui, tá? Então essa aqui forma a matriz, né, de transição, que a gente chama, mas é a matriz Q, né, com as taxas de falha aí, tá? Taxa real. Então, ó, lambda 0,1, né, que então é lambda para ele sair do estado 0 aqui e ir para 1, né, o lambda é considerado 0,02, ó, degradação, tá vendo? Então eu tenho 3 estados aqui, né, eu tenho estado completamente novo, né, movo para a segunda coluna um estado degradado, né? E movo para o último estado aqui, que é o estado completamente falhado, né? O sistema deixa de operar aí, tá bom? Então, a matriz, né, como a gente já viu, você lê ela da seguinte forma. Então, nas colunas eu tenho o estado atual, aliás, nas linhas eu tenho o estado atual e nas colunas eu tenho o estado para qual eu quero ir. Então, eu quero sair, por exemplo, aqui de 0 para 0, né? Você não vai transitar, mas ele está degradando, ó, tá vendo? Então, sair é o que a gente chama de taxa de permanência, né? Ele vai começar a cair ao longo do tempo. À medida que o tempo passa, ele vai caindo aqui, ó, né? Ele não é constante mais. E aí, à medida que eu quero transitar de 0, né, no estado 0 para o estado 1 aqui, eu mudo, pego a taxa de destino aqui, né? É assim que eu leio aí, né? Então, existem algumas taxas aí que a gente já consegue deduzir aqui, né? Então, a interpretação física aqui, né? Quando eu estou no estado 0, ó, eu saio com taxa total 0,03, né? E vou para um desses estados aqui, ó, que tem taxa 0,02 ou falha 0,01, né? Agora, para mim transitar, né, a partir do estado degradado para um estado de completamente falha, tá? Então, eu estou aqui no estado do meio, aqui, né, nessa linha aqui, estado degradado, para mim transitar para completamente falhado, ó, é 0,05, né? E assim sucessivamente, né? Ó, o que acontece aqui, né? Ó, como ele está saindo daqui, ó, tá vendo? Negativo, significa que tem uma taxa de reparo, né? Se fosse um número 1 aqui, a gente chama de estado absorvente, ele decai até chegar nesse estado aqui, né? Depois daí não sai mais. Mas a gente está usando aqui agora, né, as matrizes que têm um estado, uma condição intermediária, a gente chama de estado estacionário, né? Tá bom, pessoal? Então essa é a diferença aí, né, das matrizes em relação à matriz de tempo contínuo, né? Então, quando eu estou no estado 1, por exemplo, né, eu só posso falhar, né? Então, eu não consigo permanecer no estado intermediário aqui, né? Ou eu falho, ou eu não consigo retornar aqui, ó, tá vendo? É 0, né? Então, essa é a matriz aí de exemplo que a gente vai usar, né, ao longo desse vídeo aqui, tá bom? Como é que eu faço as contas aqui, né, do tempo de permanência em cada estado, né? Então, usando essas taxas aí que estão aí, né, lambda 0, por exemplo, né, qual é o tempo de permanência que eu vou permanecer nesse estado aqui até eu chavear, né? Então, você faz 1 sobre a taxa de falha que está aqui, ó, né, que é 1 sobre 0,03, e dá aproximadamente 33,3 horas aí, com 3 sendo uma dízima aí, né? Periódica, né? O estado 1, né? Para o estado 1, ó, tá? O tempo médio degradado é 1 sobre o número negativo aqui, ó. Nota que essa diagonal, ó, ela fica negativa, né? Por quê? Porque você está saindo desse estado, você não vai permanecer nele, né? Então é 1 sobre 0,5, 20 horas, ó. O tempo de permanência médio, né, em falha é de 2 horas, porque tem uma taxa de reparo. Nota que ela é bem grande aqui, né? Comparando com os demais, né? Vamos dizer assim. Então, uma taxa de 50% de reparo aí no estado 2. Então, é dessa forma aqui que você calcula o tempo médio de permanência em cada estado, né? No momento inicial aí, né? Sendo os 3 estados aí que a gente falou, né? O estado 0 operando, né? O estado 1 degradado, o estado 2 falha, né? As diagonais aí são negativas porque elas representam a taxa total de saída de cada estado. Então eu saio com essa taxa aqui, né? 0,03 por unidade de tempo aumenta a minha probabilidade de sair desse estado aqui, tá?
O que significa, então, né, a probabilidade aqui no tempo t, né, que a gente chama aqui que é o e elevado a qt. Né? O p de t é a matriz de probabilidade de transição no instante t. Né? O q é essa matriz aqui, é a matriz geradora. Né? T é o tempo e e elevado a qt é a exponencial dessa matriz aqui multiplicada pelo tempo. Tá? Então, cada elemento, né, P e J, né, dessa matriz PT significa a probabilidade, né, do sistema estar em uma determinada condição x no tempo, né, que é igual a J, dado que o estado inicial, né, x0, é igual a I. Né? Então, a gente lê o seguinte, a probabilidade do sistema estar no estado J no tempo t, dado que começou no estado I. Né? Então, para isso, a gente vai fazer uso de uma matriz muito semelhante, né, à matriz de vetores aí, tá bom? Como é que a gente chega, né, nessa conta aqui? Né? A exponencial da matriz, ela é definida de forma análoga à exponencial escalar. Né? Então, eu tenho aqui e elevado a qt é igual à matriz identidade, né, que é a diagonal multiplicada. A matriz identidade é a matriz que tem a diagonal toda de números uns, né? Mais Q vezes T, ou seja, a matriz de transição multiplicada pelo tempo, mais o quadrado do produto da matriz de transição pelo tempo dividido por 2 fatorial, e assim sucessivamente. Isso aqui converge, né? Essa série converge e gera uma solução exata do sistema. Né? Então o sistema vai atingir um estado estacionário convergindo para uma situação que não altera mais, quando eu considero o tempo tendendo a infinito aí. Tá? A relação com a equação diferencial, né, a variação das probabilidades em função do tempo, né, nada mais é do que o produto, né, das probabilidades no estado de tempo t vezes q, tá? Uma condição inicial p0 igual a i. Tá? Isso aqui faz sentido porque no instante inicial a probabilidade de estar no mesmo estado é 1, né? E a probabilidade de estar em outro estado é 0. Tá? Então isso é só uma definição, uma relação matemática aí, né? Resolvendo, né, isso tudo que eu disse aí linha a linha, né, precisa supor que no estado inicial o sistema está certamente no estado zero. Né? Então, P de zero aqui, né, é um vetor, né, é uma matriz com 3 elementos aqui, né, com probabilidades. Então, eu tenho aqui 100% de chance de estar no estado zero, condição completamente segura, completamente funcional, né? No estado 2 eu tenho 0 e no estado 3 eu tenho 0 aqui. Então, essa é a minha condição inicial, no momento T0 de vida lá do sistema, tá? Essas são as probabilidades dele estar em cada estado aí, tá? À medida que o tempo começa a passar, né, eu consigo fazer definições aqui, ó, né? Então, a probabilidade de P de um determinado do vetor de probabilidades, né, tá igual a um determinado valor de função do tempo, ó, é P0 de t, P1 de t e P2 de t, tá? E P' de t nada mais é do que o produto desse vetor aqui, vetor linha, né? Vezes a matriz de transição, matriz de transição Q, tá? Que é essa aqui de baixo que a gente já viu ali logo no começo. Então, se eu multiplicar esse número aqui, né? Esse vetor aqui por essa matriz, tá? Eu consigo obter, né, as probabilidades em cada instante de tempo aí. Então, fazendo aqui, né, dá para encontrar, né, as equações diferenciais do sistema, né, fazendo o produto, né, de P0t, P1t e P2t em função do Q aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, que a derivada de P0t em função do tempo, né, é igual a menos 0,03 vezes a probabilidade de estar no estado zero, né, num determinado tempo t, mais 0 vezes P2 de t, mais 0,5 vezes P2 de t. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que multiplicar cada elemento desse vetor aqui por uma coluna dessa matriz aqui. Então, eu multiplico esse aqui vezes esse, tá? Dá esse número aqui, mais esse aqui vezes esse, dá esse número aqui. Tá? Aqui está errado, é P1, tá, pessoal? Coloquei errado aqui. Tá? E aqui, né, 0,50 vezes P2 vai dar isso aqui, ó, tá? Então, eu encontro aqui, por exemplo, para o primeiro estado, né, que é o estado dessa coluna aqui, ó, tá? O estado zero. Então, por isso eu chamo de dp0 aqui. Ele tem essa equação diferencial aqui, né?
E faço o mesmo para os demais, né? Multiplico linha por coluna e encontro um sistema de equações diferenciais aqui, né? Para cada um dos três estados em um determinado instante de tempo, tá? É possível, né? É possível encontrar o sistema, né? Esse sistema aí depois de algum tempo, né? Ele falhando, ele vai atingir o segundo estado, depois vai atingir o estado de falha, depois ele vai retornar porque sofre reparo com uma taxa constante no tempo aí, né? Então, o que acaba acontecendo é que existe um momento em que esses fluxos de probabilidade eles se estabilizam, né? E para encontrar esse estado estacionário, né, que a gente chama estado ergódico aí, né, a gente precisa fazer o seguinte, lançar a mão, né, de um outro vetor linha, chamado de vetor π, né, de probabilidade, e eu chamo aqui, ó, π0, π1 e π2, né, e faço com que esse vetor linha multiplicado pela matriz de transição, né, seja igual a zero. Por que igual a zero? Né? Porque as derivadas, né, as taxas de transição, né, multiplicadas pela matriz de transição, né, elas vão estar estacionárias, ou seja, elas não vão estar variando mais quando esse produto aí for igual a zero. Tá? Então, como a gente sabe aí, né, do cálculo, né, é o mínimo, né, é a taxa de variação nula aí, tá bom? E, né, por uma consequência matemática aí, a soma, né, de π0 mais π1 mais π2, né, é sempre igual a 1. Tá? Então isso me ajuda a resolver um sistema de equações. Né? Se eu fizer a mesma conta agora aqui, multiplicando π0 vezes 0,3, mais π1 vezes 0, perdão, mais π2 vezes 0,50, né? Multiplico em cruz. Né? E igual a zero, eu encontro o primeiro sistema de equação, né, para o estado zero. Tá? E faço isso também para cada um dos estados. Ó, encontro esse sistema de equações aqui, tá? Que me permite agora, resolvendo ele, né, me permite encontrar o valor de cada um dos coeficientes aí, né, do coeficiente P0, P1 e P2, em que o sistema vai estar equilibrado, ou seja, vai ter taxa de transição aí igual a zero, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Tá? Então eu vou pegar as três equações aqui, né? Vou isolar os termos dela. Começo resolvendo para π2, ó. Tá? Então eu faço menos 0,03 vezes π0, mais 0 vezes π1, mais 0,50 vezes π2, né? E faço aqui a álgebra, né? Para isolar π2, né? Elimino esse termo que está multiplicando por zero, né? Ele deixa de existir aqui, todo mundo multiplicado por zero é zero, né? Então eu tenho menos 0,03 vezes π0 mais 0,50 vezes π2 igual a zero. Né? Passo o menos 3 para lá do sinal, né? E faço a razão dos números aí, divido cada um dos lados aí por 0,5, obtenho isso aqui. Ó, que o π2 é igual a 0,06 de π0. Né? Então eu isolei π2 aqui. Para a equação do π1, né, do estado 1, então eu tenho aqui menos 0,02 vezes π0, né? Menos 0,05 vezes π1 mais 0 vezes π2 que dá zero. Isso aqui é um termo que some, né? E passo 0,05 para lá negativo, passa a ser positivo, né? Então π1 é igual a 0,4 vezes π0. Já encontrei π1 e π2 em função de π0. Agora é só resolver, né? Eu uso essa propriedade aqui que a soma de π1, π2 e π0 tem que ser igual a 1, né? Ó, voltar aqui e faço a resolução, ó, tá? Coloco aqui os termos, né? E vou encontrar π0, vai dar 0,68493, ou seja, o sistema vai estar em equilíbrio quando o estado 0, né, tiver com 0,68493 aí de probabilidade, né? E resolvo agora, né, uma vez que eu tenho π0 aqui, eu tenho as equações aqui, ó, para π1 e para π2, é só substituir, você vai encontrar esses números aqui, ó, 0,27397 para π1 e para π2, 0,04, né? 4%, 27% e 68,5% aí, né? De probabilidade, tá bom? Então é muito simples, né, de resolver isso aqui, não tem nenhuma matemática. Perdão, não tem nenhuma mágica aqui, né? E com isso, né, uma vez que eu tenho essas equações aí e esses fatores, eu consigo agora, né, calcular, né, não só cada instante de tempo, né, baseado nesses fatores aqui, mas também, né, calcular
qual é a taxa de falha instantânea para o sistema como um todo, né? Porque ele pode estar completamente funcional ou pode estar degradado. Isso ainda ou seja, ele ainda não está falhado, tá? Então eu preciso somar essas duas probabilidades vezes as taxas correspondentes aí para calcular a confiabilidade, né? Então eu calculo aqui também, né? É possível calcular, né? O tempo médio entre falhas e a taxa de falha instantânea, né? Ó. Então a taxa de falha instantânea é igual a P0 no instante t, né? A probabilidade está no estado zero no tempo t, multiplicado pela taxa, né, de falha dele sair de 0 para 2, né? Do estado zero para o estado completamente falhado, né? Mais a probabilidade, né, dele estar no estado 1 degradado em um determinado instante de tempo, multiplicado pela taxa com que ele sai de 1 para 2, tá vendo? E a taxa, né, a taxa não, perdão, o tempo médio entre falhas, né, no instante específico t, é de 1 sobre essa taxa de falha aqui, ó, R de falha de t, né? Então, o que significa isso aqui? Que não existe uma taxa de falha fixa e nem um MTBF fixo, tá? Ele vai variar também, em cada instante de tempo, cada segundo que passa, essas características aí estão mudando, tá? Ela é um estado contínuo, tempo contínuo, tá? Então, deu start lá no cronômetro, passou a envelhecer o sistema, né? E aí, a partir daí, ou ele atinge esse estado ergódico que a gente está buscando aqui, que é um estado estacionário, né? Ou ele fica completamente falhado se não existir taxa de reparo aí, tá bom? Os gráficos, né, vão ficar muito semelhantes às cadeias de Markov de tempo discreto, ó, tá? Então, nota que aqui eu tenho a probabilidade que vai caindo, né, ao longo do tempo de ele estar no estado zero, porém, ó, ele chega aqui e vira uma assíntota, né? Uma assíntota horizontal aqui, ele vai estabilizar, né, no momento aqui. É justamente aquele 68, nota que está aqui, ó, muito próximo de 0,7, tá vendo? Então ele vai estabilizar nesse patamar aqui, tá? O mesmo acontece para o estado degradado, ó. Ele vai aumentar a probabilidade de estar no estado degradado, porém chega num determinado momento ele estabiliza, né? E o mais importante, né, o que todo mecânico de manutenção, engenheiro de manutenção aí busca aqui, o estado P2 aqui, que é o estado completamente falhado, ele fique minimizado aqui embaixo, ó, tá? Estabilizou no patamar aqui muito próximo de 7% aí, né? Então esse é o objetivo, né, desse estudo aqui, transformar a escala de tempo, né, das cadeias de Markov de tempo discreto para tempo contínuo, tá bom, pessoal? Aqui, né, é o gráfico, né, do MTBF e da taxa de falha, né, que está no eixo secundário aqui, tá? Então, aqui está em percentual, né, vale para a linha laranjada, né, a linha laranjada. Então, o tempo médio entre falhas aqui, ele vai caindo, ó, tá? Não está em percentual não, está em horas, tá? Então, aqui vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai chegar aqui em torno de 48, 30 e poucos aqui, daí ele vai estabilizar, né? E, aliás, 50, né? Em torno de 50, próximo de 50, 49 alguma coisa, né? E aqui, a taxa de falha instantânea. Nota que ela começa com bastante intensidade, né, as falhas, e depois ela vai estabilizando. Por quê? O efeito da manutenção, né? A manutenção vai acontecendo regularmente, ao longo do tempo ele tende a se estabilizar nesse estado aqui, né? E daqui as taxas se equilibram aí. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Eu vou mostrar agora para vocês aqui, você vai encontrar aí na descrição do vídeo, tá? Essa planilha aqui, tá bom? Que você está vendo aí na tela, ela mostra, né, a mesma simulação que a gente fez para tempo discreto, porém utilizando aqui o método de Euler, né, das derivadas aqui, para a gente simular em frações de tempo menores do que a unidade que a gente escolheu. Então, se você escolheu hora, né, então, por exemplo, você quer fazer o gráfico aqui do sistema, né, em passos de 30 em 30 minutos, né? Então ele precisa ser menor do que a unidade que você escolheu aí para essa simulação aqui funcionar, né? Eu tenho, deixa eu aumentar aqui a tela, eu tenho aqui a matriz de transição, ó, reproduzida, né? Aqui nessa planilha aqui, ó, tá aqui em cima. E o ΔT, né, que é a variação do tempo, né, a cada unidade ali que varia, eu deixei aqui em 0,5, tá? De meia em meia hora, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei uma coluna aqui com o tempo, tá vendo? Ele vai acrescentando 0,5 a cada etapa aqui, tá? Mas isso aqui você pode fazer aqui com, sei lá, se você quiser colocar aqui 0,728, por exemplo, você consegue, tá? A planilha ela vai responder aí. Por quê? Porque ela é de tempo contínuo, tá?
Tenho aqui o estado inicial, ó, a matriz, o vetor P, né, de probabilidades iniciais, ele está representado aqui, ó, nessas células aqui, tá? E aqui, qual é o valor, né, da probabilidade em função do tempo, né, dele cair, transitar entre os sistemas aí, né, entre os estados, tá? Aqui o cálculo de disponibilidade. O que é disponibilidade aqui, né? É a soma dos dois estados que o sistema ainda está funcionando, ou seja, completamente novo, né, e estado degradado, né? A indisponibilidade, né, ela é a probabilidade de estar completamente falhado, que é o P2 aqui, o estado P2, né? E a taxa de falha esperada, né, nada mais é do que o produto, né, desse B8 aqui, tá, do P0, aqui no estado inicial, vezes a taxa com que ele pode sair para D2, mais a probabilidade aqui dele estar no degradado e sair para o estado completamente falhado. Então essa é a taxa de falha instantânea esperada aí, né? E o MTBF nada mais é do que 1 sobre esse valor aqui, tá? Então preenchendo essa planilha aqui, você vai encontrar ela no repositório, né, do canal aí no GitHub, tá? Com esse nome aqui, ó, Markov Chain.xls. E aí fiz aqui, deixa eu ver, acho que eu fiz aqui até 50, não mais, foi mais. Foi até 100 horas aqui, ó, tá? Então, se você notar, né, o que está acontecendo aqui com o sistema, ó, a indisponibilidade no começo é 0% e a disponibilidade é 100%, tá? Se a minha taxa de falha instantânea esperada é essa aqui, né, de 1%, uma falha a cada 100, então o tempo médio até a falha vai ser 100 horas. Mas à medida que o tempo passa, né, o sistema vai degradando, ó. Você nota que ele vai se inverter, né? Então vai chegar um momento, ó, vou começar a descer aqui bem devagar, ó, tô aqui em 100, né? E vou começar a descer bem devagar aqui, ó, tô em 97, e nota que em determinado momento, tá? O MTBF, a taxa de falha, né? E as probabilidades, elas vão se estabilizar em torno de 68 lá, tá? Que é o que a gente calculou, que é o estado ergódico. Nota que já nem desce mais aqui, ó, de 96% quase, né? Já está variando bem menos, tá? Até que chega aqui no estado de permanência, ó, tá? Nota que aqui já chegou em 0,689, né? E aí tende a permanecer, né? À medida que o tempo passa, vai ficar estacionário aí, tá? Então nota que 68493, né? Que deu lá. Então a indisponibilidade vai ficar em torno de 4, tá vendo? Aqui começou a ficar tudo igual já, né? Então aqui, bem próximo desse estado aqui, ele vai atingir o que a gente chama lá de estado ergódico, né? Próximo do final aqui, ó, tá? Então, 48 horas, né? Tempo médio entre falhas aí, tá bom? Isso dá para enxergar melhor nesse gráfico aqui que eu vou mostrar aqui, ó, tá? Que é o gráfico que eu acabei de mostrar ali no PowerPoint para vocês, né, ó. Então, nota, né, que à medida, né, que a probabilidade de eu estar no estado zero vai caindo, né? À medida que o tempo passa. Porém, chega um momento que ela vira uma assíntota aqui, ó, tá? Ela estabiliza, tá? Essa é a conta, né? Esses são os gráficos. Se você usar essa planilha aqui, você vai conseguir reproduzir aí, né, a análise, né, para um sistema multi-estado, tá? Então, aqui tem 3 estados, mas é facilmente aplicável aí para outros estados também. Você vai ter um pouco de tempo para perder um pouco de tempo encontrando aí o sistema de equação equivalente, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se você quiser baixar essa planilha aqui, tá lá no repositório do canal no GitHub. Vou deixar o link aí na pastinha de dados lá, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você, tá? Se você assistiu até aqui, gostou do assunto aqui, deixa o seu like, tá bom? Aproveita para se inscrever aí no canal. Ativa o sininho se quiser receber uma notificação, todas as vezes sair um vídeo novo por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!